Oi, pessoal, sejam bem-vindos aos nossos canais de comunicação. É um prazer ter vocês aqui. Há cerca de um mês, nosso país começou a enfrentar a pandemia do coronavírus junto com a doença Covid-19. Esse vírus novo que tem afetado a vida dos brasileiros, aliás, a vida de toda a população mundial e tem mexido com o nosso cotidiano. A título de esclarecimento, para que a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento, hoje convidamos um especialista, um médico sanitarista, para que possa nos orientar e falar um pouquinho a respeito do que é esse coronavírus. Estamos aqui com o Dr. Valdemar Pereira de Pinho, formado no ano de 1971 em Medicina, pela Faculdade de Medicina, hoje da Unesp de Botucatu. Seja bem-vindo, Pinho, é um prazer ter você aqui. Como você está? Tudo bem, Tiago? Boa tarde, é um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre esta epidemia que tem tantas coisas já conhecidas e tantas coisas ainda em dúvida. Então, vai ser muito importante essa conversa, não que eu consiga esclarecer totalmente tudo, mas vamos tentar, pelo menos, colocar todas as questões que se conhece até o momento. Perfeito. Então vamos lá, Pinho, começando logo. A maioria da população está preocupada com essa epidemia, até por essa falta de informações, ou pelo excesso delas também, né? Porque muitos dizem uma coisa e do outro lado diz outra. Então, afinal, qual é a gravidade dessa infecção, que é o coronavírus? Como está o cenário mundial nesses termos hoje, então? Olha, é uma epidemia muito grave, né? As pessoas estão, a maioria das pessoas acho que tem uma noção da gravidade, talvez não total, mas tem alguns que insistem em dizer que é uma gripezinha. Eu acho que não é uma gripezinha, é uma doença grave, como se vê onde? No mundo. Quer dizer, a gente está, se estivéssemos começando uma epidemia no Brasil, sem que a gente tivesse a experiência dos outros países, seria pior para a gente, porque a gente não teria como se basear em fatos concretos. Mas nós temos uma história de epidemia que começou, o primeiro país que teve epidemia foi a China, depois se espalhou, hoje está no mundo inteiro. Então, nós já temos dados para dizer que ela é grave, muito grave. E nós vamos, ao longo da nossa conversa, talvez esclarecer os porquês dessa gravidade, o que é que está envolvido nessa epidemia. Estão envolvidas questões, evidentemente, diretamente da saúde, mas estão envolvidas questões também sociais, econômicas. Então, vamos tentar ver se a gente abarca tudo. Mas é uma epidemia muito grave. Sim, perfeito. Então, falando já da doença em si, como o corona atua no organismo, quais sintomas que as pessoas que contraem o vírus apresentam? Esses sintomas são característicos de todos os que contraem o vírus, ou alguns têm, outros não têm? Como que ele atua, enfim, no organismo do ser humano? Então, esse vírus é um vírus novo, é um vírus que sofreu uma mutação, ele veio de algum animal, a suspeita é que ele tenha vindo do morcego, né? Mas ele sofreu uma transformação e que no morcego, o vírus que tinha no morcego não era capaz de infectar as pessoas, ele, a partir da sua mutação, ele passou a infectar as pessoas. Então, é um caso novo, é um vírus novo. E ele veio com algumas características. Primeira característica, ele provoca infecções generalizadas, quer dizer, muita gente se infecta. Se a gente pensar nas epidemias anteriores que o mundo já teve várias epidemias, uma que se parece muito, embora o vírus não seja parecido, não seja o mesmo e não seja parecido, mas a epidemia foi muito parecida nas suas consequências, né? Foi a da gripe espanhola. Então, nós temos hoje a experiência daquela época, e naquela época foi durante a Primeira Guerra, então não havia muita estatística, muita gente morria nas trincheiras e não se sabia se foi por causa da guerra mesmo, se foi por causa da epidemia, mas ela infectou da época. Na época, o mundo tinha estimado 2 bilhões de habitantes. Hoje o mundo tem 7 bilhões de habitantes. E naqueles 2 bilhões de habitantes, morreu muita gente. A estatística exata ninguém tem. Tem gente que diz que foi
50 milhões de mortos no mundo, outros falam em 75 milhões e chegando até a 100 milhões de mortos. Então, foi uma epidemia que matou muita gente. E ela tem características parecidas, embora o vírus seja diferente, mas a epidemia é muito parecida com aquela. Então, nós temos que nos basear nisso para dizer que temos um problema muito sério. A epidemia, ela começou, muita gente, né, deve ter, antes de começar o pico das doenças mais graves, dos quadros mais graves dessa epidemia, é provável que o vírus estivesse circulando já há algum tempo, mas de uma forma que parecia uma gripe ou parecia um mal-estar, não era uma coisa muito importante. Quando começa a estourar o número de casos, então a gente vê que na China houve uma subida muito rápida, então o vírus cresceu em número de casos muito rapidamente, ele veio crescendo lentamente, foi subindo lentamente e de repente ele explodiu. Então, qual é o problema disso? É que muita gente vai ter a doença. Muita gente tendo a doença, a gente sabe que, hoje já se sabe, que a maioria das pessoas ou que chega a ter contato com o vírus, chega a ter infecção por esse vírus, ela tem um quadro leve, ou alguns até não tem quadro nenhum, não tem, aparentemente não tem nada, mas teve infecção. E aí, lembrando, teve infecção, não teve nenhum quadro, não teve febre, não teve tosse, não teve nada, mas está transmitindo que estava com infecção, então isso é uma parcela. A outra parcela é dos que tiveram quadro leve e que também estão transmitindo. E alguns, que é uma minoria dos que têm a doença, vai ter um quadro grave. E dentro desses que têm quadro grave, nós temos aqueles que têm a pneumonia grave, que precisa ir para a UTI, ser internada, entrar no respirador e tudo mais. Qual é a consequência disso? Se a gente tem um número muito grande de doenças ao mesmo tempo, o que acontece? Uma grande parcela vai ter um quadro grave e vai precisar de internação hospitalar, ou, muito grave, vai precisar de UTI. E aí o sistema de saúde não está preparado para isso. Alguns dizem, puxa, mas por que não tem, sei lá, 3 vezes mais o número de UTIs que tem? Porque as UTIs ficariam vazias nesse sistema. E ninguém faz UTI para ela ficar vazia. Ela tem um custo em pessoal, o pessoal vai ficar lá fazendo o quê? Então não havia UTI suficiente para todo mundo. De repente, quando chega essa epidemia, os casos explodem e a necessidade de UTIs passa a ser muito grande. A gente vê na Itália que dizem, eu não sei se isso é verdade, mas eu vi pessoas sérias falando que os médicos estão tendo que escolher qual salvar e qual pode morrer sem UTI, porque não tem respirador. Isso é dramático. É dramático para o médico, é dramático para as pessoas que estão doentes, para os familiares, para a sociedade como um todo. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que reduzir o número de casos num curto espaço de tempo. E que a gente chama achatar a curva. Em vez da curva subir muito rapidamente, ela vai subir mais lentamente. Então, menos pessoas, por exemplo, por semana, menos pessoas tendo contato com o vírus e tendo a doença, menos número de pessoas graves nós teremos. Então, o sistema de saúde, com os acréscimos das UTIs que estão sendo feitas de emergência, quer dizer, estão sendo montadas UTIs e leitos de emergência, com esse acréscimo, se espera que, se não subir muito rapidamente, tenha leito para todo mundo que tenha quadro grave. Então, essa é a questão, né, que nós temos que ter. E aí a gente vai entrar na história do isolamento, quer dizer, o isolamento como preconizado pelos cientistas, pelos médicos, epidemiólogos e tal, que é o isolamento drástico, o isolamento que se chama horizontal. Todo mundo que não precisar estar na rua tem que estar em casa, e os que precisam estar na rua são só os trabalhadores em serviços essenciais para poder manter a sociedade. Então, esse é o isolamento horizontal. Contrasta com a defesa de outros, principalmente de alguns empresários e do nosso presidente da República, de que não, isto vai prejudicar a economia, então é o seguinte,
só isola os idosos, só isola os que têm doenças que diminuem a sua resistência, e os outros vão para a rua. Então, isso tem consequências que a gente pode analisar melhor mais para frente. Tá? Então, é um quadro que dramático, que tem consequências de todos os tipos, tem consequência econômica? Tem consequência para a saúde? Tem. Como equacionar da forma mais racional possível? Esse é o nosso desafio nesse momento. Uhum. Falando em sintomas, Pinho, como eu consigo diferenciar se eu estou com coronavírus, possivelmente esteja com coronavírus, ou se eu estou com resfriado comum, ou uma infecção? O que diferencia ele dessas infecções comuns agora, nesses meses de frio? Quais são os sintomas que ele tem de diferente? Certo, Tiago. Olha, os vírus, eles existem no mundo muito antes da espécie humana, né? Talvez um dos primeiros organismos vivos que surgiu foram vírus. E nós temos vírus que atacam plantas, só atacam plantas, dão doenças em plantas, mas não dão doenças em animais e no homem. Tem vírus que só atacam o homem, tem vírus que só atacam os animais. Mas esses vírus, os vírus, eles não são células, eles são basicamente uma proteína, só uma proteína. Só que essa proteína é uma proteína viva. Então, ela precisa entrar na célula para poder se reproduzir. E o vírus, do ponto de vista dele, ele está tentando sobreviver à espécie dele, ele está tentando se reproduzir, então ele precisa entrar nas células. Então, esse vírus, ele era um vírus de um animal, talvez de um morcego, que sofreu uma mutação, e passou a ter capacidade de entrar em células humanas e provocar essa infecção. Por onde ele entra? Ele entra pelas mucosas do nariz, principalmente, da boca e do olho. Do olho por quê? Porque o olho tem uma comunicação, através de um orifício que tem aqui no olho, ele tem uma comunicação com a garganta. Esse vírus pode entrar e, dependendo da imunidade das pessoas, né, ele pode ficar como nem ter sintoma. O organismo vai lá, bloqueia o vírus, não deixa ele progredir e elimina o vírus. Esses são os assintomáticos. Ele pode provocar um sintoma parecido com gripe. Espirro, tosse, febre, né? Então, esses vírus, eles ficam restritos, digamos assim. Tem um período de sintoma, com febre, com tosse, e depois ele desaparece. Ou ele pode evoluir, ir para dentro do corpo, ir para a traqueia, da traqueia para os brônquios, dos brônquios para os alvéolos, que são as menores células do pulmão, aquelas células que permitem que o sangue troque o gás carbônico que ele traz pelo oxigênio. Se ela chegar na célula, ela provoca uma inflamação dessa célula, inunda a célula de líquido, e aí não dá mais para fazer essa troca de gases. Então, a pessoa morre de insuficiência respiratória. Como é que eu sei se eu estou com o coronavírus? Só tem um jeito, fazendo teste. Então, o teste que tem agora é um teste muito demorado. Por quê? Ele é feito no laboratório. Então, você colhe da mucosa e vai lá, eles pegam e dosam se tem vírus nesse teste. Mas ele é demorado. Não tem testes para todo mundo. Então, quando começa a ter a tal transmissão comunitária, o que é a transmissão comunitária? É a transmissão que eu não localizo de onde foi feita a infecção. Eu peguei a infecção e falo, puxa, mas você teve contato com quem? Eu falo, não sei, eu tive numa festa de casamento, né? Os que tiveram lá na festa de casamento, eu tive na festa de casamento, eu não sei quem que tinha, quem que não tinha. Então, essa é a transmissão comunitária. Então, para fins de epidemiologia, para fins de controle, todo mundo que tiver sintomas parecidos com gripe, até a prova em contrário, podem estar com o vírus, com o coronavírus. Mas pode ser outros vírus, pode ser o vírus da gripe, nós estamos aí num período em que tem a gripe. A gripe, ela tem uma vantagem em relação ao coronavírus. Para as gripes, nós temos vacina, porque essas gripes já ocorrem há muitos anos e a vacina já foi feita.
Então, nós não temos o teste para todo mundo. Então, como é que eu sei? Se eu tiver um quadro muito grave e eu precisar ser internado, então os testes estão sendo reservados para esses, os que tiverem quadro grave e precisarem de internação. Os que tiverem um quadro tipo gripal, isto pode ser contado como suspeito, mas não chega a ser contado como coronavírus, porque eu não sei, eu não fiz o teste. Agora, a gente sabe, pela China, pela Itália, pela França, pela Espanha, pelo Japão, enfim, pelo resto do mundo, né? A gente sabe que muitos têm sintoma, têm o coronavírus, e quando lá eles testaram, eu vi, aliás, só um parênteses, eu vi que agora, em Niterói, eles vão fazer, em Niterói, uma testagem de todo mundo que tiver sintoma de gripe. Então, aí nós vamos saber, no Brasil, se está repetindo aquilo que aconteceu nos outros países. Quantos por cento são assintomáticos, quantos por cento são um quadro só gripal, quantos por cento são um quadro mais grave e quantos por cento são quadros que precisam de uma UTI, vai. Então, a gente só vai saber isso a partir desse momento. Nesse momento, se eu tiver um quadro gripal, até prova em contrário, eu posso ter o coronavírus. Então, o que eu devo fazer? Eu devo me manter isolado. Se eu estou dentro de casa, eu devo me isolar dos outros. Eu devo usar máscara para evitar passar para os outros da família. Ah, mas pode ser só uma gripe? Pode, mas não vamos arriscar. Se eu tenho um quadro gripal, estou dentro da minha casa, tenho um quadro gripal, eu uso máscara, eu tenho meus talheres, meus copos, tudo separado, eu não misturo. Se possível, né, se for possível, se na casa tiver um quarto onde eu possa ficar isolado naquele quarto, eu vou para aquele quarto até passar os sintomas. É isso que deve ser feito.